Nós vamos dar início a uma série de estudos falando sobre os 21 concílios ecumênicos da Igreja. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Concílio de Nicéia. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Bom, o Concílio de Nicéia, ele foi o primeiro concílio da Igreja cristã. Nós sabemos que pela Bíblia existiu o concílio em Jerusalém, mas este concílio de Jerusalém, ele não foi considerado pela Igreja como um concílio válido, sendo então considerado o primeiro concílio válido, o concílio que ocorreu no ano de 325, na cidade de Bitínia, em Nicéia. E nós vamos falar aqui sobre o que ocorreu e quais decisões foram tomadas nesse concílio. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Concílio de Nicéia, ele foi convocado, instituído pelo imperador romano Constantino, que era um adorador do Deus Sol e que dizia-se ser um cristão, um convertido ao cristianismo, porém que nunca deixou de adorar ao Deus Sol. Então Constantino, ele convoca alguns bispos e padres para participar desse primeiro concílio, que recebeu o nome de Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, ele ocorreu aproximadamente entre o dia 20 de maio ao dia 19 de junho do ano de 325 depois de Cristo. E tiveram alguns aspectos que foram tratados nesse concílio. Antes desse concílio acontecer, existia uma divergência de doutrinas, uma divergência de conceitos dentro da igreja. Por um lado, existia o presbítero Ário, que defendia uma tese, e por outro lado, existia o bispo Alexandre de Alexandria, no Egito, que defendia outra tese. O bispo Alexandre, ele defendia que o filho, ele era da mesma substância que o pai, ou seja, ele era consubstancial ao pai. E o presbítero Ário, ele defendia que o filho, ele não era da mesma substância que o pai, ou seja, o filho fora criado posteriormente e sendo inferior ao pai. Esse conflito de ideias, esse conflito de doutrinas, ele veio futuramente a causar aquilo que nós conhecemos como o primeiro concílio da Igreja cristã, chamado então de Concílio de Nicéia, entre outros pontos que nós também vamos abordar aqui no vídeo de hoje. E se você já está gostando desse vídeo até aqui, então não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar para que mais pessoas venham conhecer a história da Igreja. Antes ainda de começarmos a falar sobre o Concílio de Nicéia, eu quero deixar claro aqui que as coisas que eu vou falar aqui são baseadas em fatos históricos e sem deixar a minha opinião própria relacionada a esse assunto. Então nós vamos tratar aqui apenas sobre os dados históricos desse concílio. O imperador Constantino, ao observar a divergência de ideias, o conflito de doutrinas que estava havendo na Igreja de Alexandria, no Egito, e consequentemente também em todo o seu império, ele decide então escrever uma carta para
o bispo Alexandre em Alexandria, no Egito, e o presbítero Ário. E na sua carta ele vai escrever da seguinte forma: Victor Constantinus, Maximus Augustus, para Alexandre e Ário. Quanto à divina providência, que haja uma só fé entre vocês, um julgamento unido em referência a Deus. Mas quanto às suas sutis disputas sobre as questões de pouca ou nenhuma importância, embora seus sentimentos possam não ser harmoniosos, essas diferenças devem ser consignadas à custódia secreta de suas próprias mentes e pensamentos. Retomem então seus sentimentos mútuos de amizade, amor e consideração. Dessa maneira, agora vem aquilo que foi escrito no livro. Dessa maneira, o piedoso imperador procurou, por meio da carta anterior, promover a paz da Igreja de Deus. Na verdade, ele queria promover a paz do império por questões políticas. No entanto, o mal foi maior do que poderia ser remediado por uma única carta, na medida em que aumentava continuamente a extravagância das partes rivais e os efeitos da desenvoltura se estendiam a todas as províncias orientais. É o que nós encontramos no livro Vida de Constantino II, nas páginas 69 a 73. Com base nessa carta, o bispo, o imperador romano Constantino, ele tentava trazer uma união, tentava acabar com a falta de harmonia que estava se instaurando no seu império e também no seio da Igreja cristã. E a principal causa dessa desarmonia era a controvérsia ariana. Era o problema se deveria Yeshua ser considerado da mesma substância que Deus ou deveria ser considerado Yeshua como sendo inferior a Deus e sendo, portanto, criado por Deus. Ambas as pessoas, tanto o presbítero Ário quanto o bispo Alexandre, eles utilizavam a própria Bíblia para defender as suas teses. O presbítero Ário, ele se utilizava de 2 textos bíblicos, basicamente, para defender que Jesus era criado por Deus, sendo, portanto, inferior a Deus. É o que nós podemos conferir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escreveu João, no capítulo 14 e no versículo 28, que diz assim: Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, quando Jesus dizia, meu Pai é maior do que eu, Jesus estava dizendo que ele era inferior ao Pai, sendo, portanto, inferior ao Pai, não podia ser da mesma substância que o Pai. E um outro texto utilizado pelo presbítero Ário para defender que Yeshua, que Jesus, era inferior ao Pai, é o texto que se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15. Diz assim o texto sagrado: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, se ele é o primogênito, é porque ele foi gerado, é porque ele foi gerado em primeiro lugar. E uma vez que ele é gerado, ele não pode ser eterno como o Pai é eterno. E as defesas que Alexandre de Alexandria
utilizava para defender que Jesus era da mesma substância que o Pai, também eram defesas baseadas na Bíblia. E ele utilizava o texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10 e no versículo 30, que diz assim: Eu e o Pai somos um. Então, com base nesse texto, Alexandre dizia que Jesus era da mesma substância que o Pai, mas também Alexandre de Alexandria, para dizer que Yeshua, que Jesus, era da mesma substância que o Pai, portanto, Deus e eterno como o Pai, ele vai utilizar também todo o texto de João, no capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E se você deseja que eu faça aqui no canal um estudo sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, coloque aqui nos comentários: Marcelo, faz um comentário faz um estudo sobre João, capítulo 1, e aí nós estaremos fazendo um estudo sobre esse tema, sobre João, capítulo 1. Então, essa foi a principal questão levantada no Concílio de Nicéia. Afinal, Jesus é da mesma substância que Deus? Ou Jesus é inferior a Deus, sendo, portanto, criado por Deus? E aí, o que você crê? Qual a sua crença? Coloca aqui nos comentários. Jesus é da mesma substância que Deus? Ou Jesus é inferior a Deus, sendo, portanto, criado por Deus e não sendo eterno? Deixa aqui nos comentários qual o seu pensamento relacionado a esse assunto. Vale salientar ainda que nesse concílio o presbiteruário ele vai perder tendo apenas 3 votos: o seu próprio voto e o voto de mais 2 pessoas. E no momento que ele e essas 2 pessoas perdem a votação, o presbiteruário e essas 2 pessoas, eles serão excomungados da igreja. A segunda questão, também muito importante, que foi tratada no Concílio de Nicéia, é a questão relacionada à data da Páscoa. Nós identificamos no livro de Êxodo que o próprio Deus foi quem instituiu a Páscoa, e ele determina uma data para a Páscoa. A data determinada por Deus para a comemoração da Páscoa era o dia 14 de Nissan, 14 do mês de Aviv, ou seja, do mês da primavera. Só que o imperador Constantino, ele não queria que os cristãos gentios convertidos a Yeshua, eles fossem semelhantes ao povo judeu, ao povo escolhido e separado por Deus. Constantino queria que o povo, que os gentios que se convertessem a Yeshua fossem diferentes do povo judeu. E sendo assim, ele vai também escrever uma carta para Alexandre com a seguinte informação: Nós também lhe enviamos as boas novas do acordo relativo à Sagrada Páscoa, isto é, em resposta às suas orações. Esta questão também foi resolvida. Todos os irmãos do Oriente que até o momento seguiram a prática judaica, a partir de agora observarão o costume dos romanos e de vocês e de todos nós, que desde os tempos antigos mantivemos a Páscoa juntamente convosco. A partir desse momento, a Páscoa ela vai mudar de data. Então a Páscoa, que era sempre celebrada no dia 14 de Nissan,
ela passa agora a ser celebrada num dia aleatório. Por que eu digo num dia aleatório? Porque, segundo o imperador Constantino, deveria-se chegar primeiro à primavera, e quando chegava a primavera, eles deveriam aguardar a lua cheia chegar, e quando a lua cheia chegava, no próximo domingo, era comemorada a Páscoa. E assim é feito até os dias de hoje. Então a data da Páscoa que nós seguimos hoje não é a data estabelecida por Deus lá no livro de Êxodo, mas a data da Páscoa seguida pela igreja é a data que foi instituída pelo imperador Constantino. Então as duas coisas principais que foram estabelecidas nesse concílio foi a segunda pessoa da divindade. Ainda não existia uma terceira pessoa, e isso vai ser instituído em outro concílio. Então aqui foi instituída a segunda pessoa da divindade, que seria o Filho. Até então nós tínhamos o Pai, e nesse concílio o Filho passa a ser considerado também a segunda pessoa da divindade, e também a mudança da Páscoa. Assim também como 20 cânones, ou seja, 20 regras que foram estabelecidas na igreja e que eu vou deixar nos comentários aqui embaixo. Então, se você deseja saber quais são as 20 regras que foram estabelecidas na igreja, dê uma lida nos comentários aqui embaixo e aproveite para deixar também o seu comentário. E se esse vídeo foi útil para você, comente, compartilhe, e caso você não seja um inscrito no canal, aproveite para se inscrever no canal. Que esse vídeo possa ter ajudado na compreensão daquilo que aconteceu no primeiro concílio chamado Concílio de Nicéia, e que o Eterno possa estar assim abençoando a sua vida.